Nesse vídeo eu vou te revelar como de fato você pode estudar matemática para a FUVEST atualizado para esse ano de 2024. Vou ressaltar aqui para você alguns pontos importantes para você considerar nessa reta final do ano e principalmente o que você pode fazer a partir do momento que você finalizar esse vídeo, tá? Vou te dar a orientação certa para você seguir. Então, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, já vai deixando aí seu like e já vai ativando o sininho também para você ser avisado dos vídeos novos que forem lançados aqui, porque esse canal ele é focado em vestibular. Não sei se você já me conhece do meu outro canal de matemática básica, mas aqui a gente bate um papo mais focado em provas, ok? Então, conta aí com a sua colaboração no like e na inscrição também para a gente crescer juntos nesse canal aqui, beleza? Bom, não é novidade para ninguém que a FUVEST é uma prova difícil, né? Ao longo do histórico dela aí, a gente tem vários anos que ela teve um nível de dificuldade bem elevado e aí fez a própria FUVEST criar essa moral de ser uma prova difícil. Porém, por um outro lado, nos últimos anos, a gente vem também observando uma queda nesse nível de dificuldade nas questões. Em alguns momentos, parecendo que caminha para um estilo parecido com a prova do Enem, certo? Isso, por um lado, é bom você analisar em questão de dificuldade, mas, por outro lado, acaba sendo ruim, porque quanto mais fácil é a prova, mais pessoas tiram uma nota alta, e isso, obviamente, impacta na nota de corte para a segunda fase. Você pode perceber que, quando a primeira fase é um nível mais fácil, a segunda fase tende a ser bem puxada, para ela filtrar essa galera. Então, você ganha em um lado, você vai perder no outro de qualquer jeito. Então, eu sempre recomendo que você se prepare para um nível de prova padrão aí, um nível de prova de dificuldade padrão FUVEST aí de alguns anos anteriores, tá? Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Para essa preparação, você também sabe que em um ano é muito difícil, muito desafiante você conseguir abordar todos os assuntos de todas as disciplinas. E se você se prepara para uma prova como a FUVEST, você tem que pegar muitos temas, porque pode ser cobrado ali várias coisas, às vezes junta um tema com o outro e você tem que ir preparado. Então, por ser um cronograma extenso, você tem que ser muito estratégico na priorização desses assuntos. Quais são os assuntos importantes, quais não são importantes no momento para você estudar, pelo menos para a primeira fase. Aí quando você entrar na segunda fase, aí o jogo muda um pouco, né? Porque você tem outras prioridades, mas o foco é a primeira fase. Tá, e eu vou falar para vocês aqui um top 3 temas aí que sempre cai na maioria dos anos e que você deve focar sua atenção, tá? Mas vamos lá. O que você tem que fazer então para estudar para a FUVEST, para ter um bom preparo e ter um bom desempenho na prova? Primeiríssima coisa que eu sempre falo e sempre vou falar é a base, ter uma boa base. Por quê? Se você se prepara estudando um assunto avançado, mas a sua manipulação algébrica está horrível, a manipulação dos números está ruim também, você vai errar nas contas naquela questão. E se você errar nas contas, você perde a questão toda. Então, o que adianta você saber o conceito avançado se você não tem a base? Ah, professor, mas a prova já está chegando aí. Não importa. Pensa comigo. Será que não vale mais a pena você dedicar esses próximos meses ou semanas garantindo muito bem a base e ir com isso só para a prova, do que fazer a base e os avançados meia boca e chegar na hora da prova não fazer nenhuma coisa e nem outra, né? Pensa comigo. E tem uma outra coisa, isso é o que eu recomendo para os meus alunos que eu tenho a oportunidade de orientar de forma individual, com a mentoria que a gente faz. Se eu fosse começar a estudar hoje para me preparar para entrar para medicina ou para um vestibular mais concorrido, eu faria um cronograma de pelo menos 2 anos. Um ano só focando na parte básica e na parte teórica, e no segundo ano sendo mais estratégico com exercício, focando mais em resolução de prova antiga e esse tipo de coisa. Então, assim, mesmo que você nesse momento não tenha a base matemática e a prova já está perto, garanta pelo menos a base, porque se você não for aprovado e for tentar mais uma vez, a sua base já está boa e você já vai começar de um outro nível a partir da próxima preparação. Então, tenha isso em mente, tá? Pense sempre no segundo movimento, beleza? Segundo ponto é você, como eu falei, estudar por prioridade e saber os temas importantes. Então eu vou te falar aqui os top 3 temas e é curioso que esse top 3 quase nunca muda, tá? Eu tenho a estatística de todos os anos, eu vou atualizando elas anualmente, por isso que eu fiz esse vídeo aqui atualizado também. Mas esse top 3 é sempre igual. O primeiro ponto dos assuntos que mais caem é geometria plana, disparado. O segundo ponto é função, aqui inclui
função polinomial, função logarítmica, exponencial, trigonométrica, etc. Tá? Tudo que envolve função. E o terceiro assunto que mais cai é geometria espacial. Tá? Então, se você tiver que escolher poucos assuntos para estudar, para ter uma chance de acertar mais questões na prova, eu com certeza recomendaria esses 3 assuntos. Só para você ter uma ideia numérica, tá? Esses 3 assuntos juntos já compreendem 35% da prova de matemática da FUVEST. Você fala, professor, mas é pouco. Mas são 3 temas. Na lista lá da estatística que eu faço, eu tenho 19 temas de matemática que eu uso para filtrar ali nas provas. E desses 19, esses 3 que eu falei correspondem a 35%. Se você analisar, olhando por esse ponto de vista, é muita coisa. E se você pegar mais 3 temas, então, você já passa aí de 50% da prova. Tudo bem? Então, se você souber os temas prioritários e estudar por eles, você vai ter uma chance maior de ter uma boa nota estudando em menos tempo, ok? Terceiro ponto é para você focar em exercício, principalmente nesse momento que a gente está chegando próximo da prova. Porque não basta só você ver a teoria e fazer poucos exercícios. Se você quer realmente ir preparado e seguro ou segura para a prova da FUVEST, é extremamente importante que você treine com os exercícios, principalmente os que têm o mesmo estilo desse vestibular, tá? O que é uma coisa totalmente diferente se você fosse fazer exercício do Enem. A preparação para o Enem e a preparação para a FUVEST são coisas muito diferentes. Pelo estilo da questão, pelos assuntos que caem, etc. Então, não ache você que você vai estar estudando para a FUVEST fazendo questão do Enem e vice-versa, tá? Você tem que fazer questão específica da prova ou bem parecida para de fato você treinar aquilo. Ok? Então, foque muito em exercício, em estratégia de prova, estratégia de questão, tá? Como que aquele tema daqueles top 3 aparece na prova da FUVEST, esse tipo de coisa. Esse é um dos motivos de eu ter um curso específico para a FUVEST, para a gente fazer só exercício e falar sobre esses pontos na prova em prioridade e com as estratégias certas, beleza? O último ponto é você analisar o estilo da prova. Então, como eu já falei, né? A FUVEST ela tem uma característica nas questões, que ela é sempre direta ao ponto. Basicamente, quando você lê uma questão da prova da FUVEST, tudo que tiver no texto vai ser usado. Às vezes até nos mínimos detalhes. Mas uma palavrinha que você passa despercebido, ela é uma informação para você conseguir resolver o problema. Já quando a gente olha para o Enem, é totalmente oposto. Na maioria das questões do Enem, você tem excesso de informação para te distrair. Na FUVEST não. Na maioria dos casos, ele está te dando tudo que você precisa para resolver e só, nada mais. E isso é bom, tá? Mas também, se você não perceber alguma informação sutil que está ali, você não consegue resolver a questão. Então tem que treinar essa percepção aí. E outro ponto também, falando da segunda fase, é que a FUVEST tem uma característica nas provas de segunda fase, diferente de outras provas dissertativas, que é o seguinte: quando você tem vários itens, na maioria dos casos, os itens são passos para você chegar na resposta final, que seria o último item. E quando você tem isso na sua cabeça, você consegue resolver, por exemplo, o item B, baseado no que você fez no item A. Eu já passei por situações, na época que eu dava bastante plantão presencial, em que o aluno veio tirar uma dúvida do item B do exercício, e era um item difícil, porque a gente pensa em soluções fora do contexto ali do que está o exercício às vezes, mas quando eu me toquei desse padrão e eu olhei para a resolução do item A, eu percebi que ali era uma dica para o item B. Então, ter isso em mente vai te ajudar também a traçar um caminho melhor na resolução das questões de segunda fase. Bom, então, dado esse panorama geral aí para você se preparar para a FUVEST, o que você deve fazer a partir desse momento? Como eu falei, você tem que ter um estudo orientado, focar na base, focar em exercício, saber as prioridades. Então, eu não te recomendaria só o meu curso específico para a FUVEST, porque ele não vai ter o conteúdo teórico ali que você precisa. O que eu recomendo que você faça? Aí embaixo tem o link para o curso Código Matemática. O Código Matemática, para você que não sabe, é um curso que a gente tem 100% dos conteúdos de matemática do ensino médio e do fundamental. Ou seja, a parte da base e essa parte mais avançada que cai na FUVEST, que cai em outros vestibulares. Então, o que você pode fazer? Se inscreve no Código Matemática, adiciona o pacote da FUVEST no momento que você for fazer a inscrição, e aí você abre a plataforma e já vai direto no que você precisa.
primeira coisa, resolver a base se você não tiver resolvido ainda. Segunda coisa, já vai para os temas que são prioridade. O exemplo, geometria plana. Então já vai para o módulo de geometria plana no código matemática, assiste as aulas teóricas, faz exercício, depois você vê esse mesmo módulo na FUVEST, que já tem questão específica da prova. Então você vai pegar a base teórica do assunto que é importante e treinar com exercício no estilo da prova daquele assunto que é prioridade. Aí depois você passa para o segundo assunto, função. Vai no modo de função, depois vai no modo da FUVEST e segue assim até o dia da prova. Porque ao mesmo tempo que você está vendo a teoria, você está fazendo exercício e pegando o jeitão da questão e como ela aparece na prova. Fez sentido isso? Essa é uma estratégia que eu recomendaria você fazer, começar agora, tá? Clicando aí no link na descrição, você já se inscreve no Código Matemática e já começa a estudar dessa forma aí que eu te falei. Fechado? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Me fala que conteúdo você quer que eu traga aqui no canal também, tô sempre de olho. E por esse vídeo é isso. Beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo.